Hoje é dia 29 de junho de 2020 e acaba de sair o relatório Focus. Se você entrar no site do Banco Central, procure dia 26 de junho, a última sexta-feira passada. É normal que seja dessa maneira que o Banco Central atua. Ele recebe as informações que estão aqui constantes neste relatório Focus, sobre este conjunto de variáveis, até o último dia útil da semana anterior. E o que o Banco Central faz com essas informações? As coloca em ordem crescente e divulga a mediana. Então, esta é a mediana das informações recebidas pelo Banco Central de um conjunto enorme de economistas que estão em consultorias econômicas próprias, que estão em bancos, que estão em corretoras, em financeiras e assim por diante. Como sempre digo, são informações muito importantes para a tomada de decisões por parte dos agentes econômicos, os mais variados agentes econômicos. Há um conjunto de aproximadamente uma centena, talvez um número um pouquinho maior do que uma centena de profissionais que elaboram estas projeções e as enviam gratuitamente ao Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil, o que ele faz? Repito, coloca essas observações recebidas em ordem crescente e divulga a mediana. Então, estamos trabalhando com as medianas. Não é média, é mediana. E agora temos um conjunto de variáveis. O Banco Central, ele listou as variáveis de uma maneira aleatória. Quando nós analisamos estas informações, nós agrupamos as variáveis, damos uma razão para elas estarem aqui no relatório e também damos uma relação de causa e efeito entre uma variável e as demais. Então, veja como eu costumo fazer o relato do que consta nesse relatório Focus. Bom, em primeiro lugar, eu digo, temos duas variáveis extremamente importantes do ponto de vista macroeconômico. Taxa de juros, taxa de câmbio. São variáveis que são o resultado de um modelo. No modelo macro, queremos a determinação da taxa de juros, por exemplo. No modelo macro de balanço de pagamentos, queremos a determinação, por exemplo, da taxa de câmbio. Então, aqui nós temos duas variáveis importantes, taxa de juros, taxa de câmbio. E temos outras variáveis que são também muito importantes e estão relacionadas com o ajuste fiscal, que são o resultado nominal e o resultado primário. Então, o que eu costumo fazer? Bom, pego as variáveis mais importantes, taxa de juros, taxa de câmbio, resultado primário e resultado nominal, faço uma análise dessas variáveis e vejo depois os impactos que elas vão ter sobre outras variáveis extremamente importantes, por exemplo, a questão do crescimento econômico, por exemplo, as variáveis relacionadas com inflação e, é claro, com o setor externo. Então, as variáveis elas têm que ser reagrupadas, elas estão de forma aleatória aqui, mas a razão delas estarem aqui é muito importante, muito importante. Então, vamos lá. Taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros que o governo paga por seus títulos, remuneração dos títulos do governo federal. A previsão é cair ainda mais para 2%. Hoje está em 2,25%. E a tendência é cair para 2% até o final do ano. É possível que isso venha a ocorrer. É uma variável extremamente importante.
ela se relaciona com todo o espectro de decisões do mercado financeiro. O CDI, o chamado CDI, Certificado de Depósitos Interbancários, o chamado CDB, Certificado de Depósitos Bancários, estão fortemente atrelados à taxa Selic. Pode ser que um banco diga para você, olha, eu te ofereço 10% do CDI, acima do CDI. Bom, o CDI é a Selic, aproximadamente. Até a terceira, quarta casa decimal é uma pequena variação. Se ele te dá 10% a mais da Selic até o final do ano, ele está te dando 2,25 mais 10% de 2,25. Não chega a 2,40 e pouco aí, por cento até o final do ano. Então essa variável é extremamente importante. Você vai tomar decisões. Se você tem dinheiro, vai aplicar onde o teu dinheiro? Na renda fixa? Na caderneta de poupança? Você tem agora uma nova projeção de que a taxa Selic vai para 2%. Então, se você aplica na caderneta de poupança, fique sabendo que essas aplicações dão 70% da Selic. E a tendência é o valor, o rendimento proporcionados por aplicações atreladas à Selic é cada vez ser mais baixo, menor. Isso é muito bom. É muito bom, porque durante décadas e décadas e décadas, milhões de brasileiros se acostumaram a viver como rentistas, como tendo um grande paizão, que é o governo pagando juros, já vimos em épocas passadas, extremamente elevados para aqueles que têm dinheiro. O dinheiro é para ser usado, não é para render juros e ficar parado. É para ser usado e ser usado em benefício da sociedade. Então nós temos essa relação entre as decisões que você vai tomar, mas também ela afeta a dívida pública. Então lá na última linha você tem o resultado nominal. E o resultado nominal, o que nós temos aqui de resultado nominal? 14,85% do PIB. Se nós subtrairmos este percentual negativo do resultado primário, que dá 10,2%, nós vamos ter 4,65% de juros, de serviço da dívida. É quanto em juros o governo, a previsão, né? O governo deve pagar nesse ano de 2020, a previsão. Se nós temos 7,3 trilhões de reais de PIB, 4, e pouco por cento, faz o cálculo aí. É quanto vai ser pago de juros, segundo estas previsões. Então, estão reparando? Eu estou tomando uma variável importante que é a Selic e estou correlacionando essa variável com o resultado nominal. O resultado primário é o desarranjo nas contas do setor público, porque já vinha mal, né? Mas piorou por causa desse terrível vírus do Covid-19, que está fazendo um mal danado para a saúde das pessoas e gerando já perto de 60 mil brasileiros que nos deixam nesta vida em mercê desse terrível vírus, do que ele está causando. É possível que muitas vidas tenham sido salvas, outras também poderiam ser salvas se não tivesse ocorrendo ao longo desses 100 e poucos dias uma forte divergência entre os governos federal, estaduais e municipais com relação ao próprio combate a esse terrível vírus. E a forma como ele deveria ter sido combatido desde o início. Então nós temos uma variável que é a Selic. Ela, estamos reparando, tem uma série de ações sobre as tuas preferências. As preferências dos agentes econômicos com relação às suas aplicações. Tem impacto nas contas do setor público.
E tem impacto também sobre a taxa de câmbio. Claro que tem, porque à medida que a nossa taxa de juros for caindo, em termos reais, as taxas de juros internacionais, comparativamente à nossa, podem ser mais atrativas. E os não residentes podem deixar de vir ao Brasil para aplicar em outros países. Com isso, o ingresso de dólares vai ser menor, a demanda vai ser a mesma ou vai aumentar e o preço da moeda estrangeira vai subir. Estão reparando? Há uma relação entre a taxa de juros e a taxa de câmbio. Há uma relação entre a taxa de juros e as tuas preferências com relação às tuas aplicações. Há uma relação entre a taxa de juros e o resultado nominal, que são as variáveis vão sendo correlacionadas entre si. A taxa de câmbio está prevista até R$ 5,20 até o final do ano e tem uma forte relação com o setor externo, com as exportações, com as importações. A balança comercial é positiva, o que é muito importante. Um país emergente deve ter uma balança comercial positiva. A conta corrente, que é a soma da balança comercial, da balança de serviços, das transferências unilaterais, dessa somatória, vai ser negativa. É normal que seja negativa para um país emergente como é o Brasil. Então, a balança comercial está prevista em 53 bilhões de dólares positivos, enquanto que a balança de serviços está prevista em 23,95 bilhões de dólares negativos. O investimento estrangeiro direto reflete muito a situação econômica do país, do Brasil. Estamos numa forte queda do nível de atividade e é normal que o investimento estrangeiro direto vá digamos, diminuindo nas previsões ao longo do tempo. A previsão mais atual hoje é de 57,5 bilhões de dólares a título de investimento estrangeiro direto. Então nós temos taxa de juros, taxa de câmbio e resultado primário. São as principais variáveis de qualquer modelo macroeconômico que queira ser implantado num determinado país. As variáveis e a arte de combinar essas variáveis. Para quê? Para ver o resultado sobre os preços, sobre a taxa de inflação. Então, taxa de juros, taxa de câmbio e resultado primário são extremamente importantes como variáveis que vão determinar uma quarta variável, que é a taxa de inflação. É por isso que deixamos olhar a inflação praticamente por último, porque ela é resultante de um processo, e esse processo é taxa de juros, taxa de câmbio, resultado primário. E as taxas de inflação temos 3 aqui. O IPCA, só uma delas pode ser considerada taxa de inflação, e ainda com algumas dúvidas, que é o IGPM. IPCA não é taxa de inflação, é índice de preços ao consumidor ampliado. De qualquer forma, acaba sendo utilizado como se taxa de inflação fosse. A previsão é 1,63%, é uma queda bastante acentuada na previsão da taxa de inflação nesse ano. O IGPM é mais elevado, 5,63%. Esse IGPM é muito importante, porque ele está em todos os contratos, principalmente nos contratos de aluguel. Ele é muito importante. E temos aqui também os preços administrados, que a previsão é 1%. É o preço de serviços públicos, cabe ao governo determinar qual vai ser o montante, qual vai ser o crescimento desses preços. E por último, deixamos 2 variáveis aqui, que também são resultado de todas essas combinações que nós estamos analisando, que vem a ser a questão industrial, produto industrial e o produto interno bruto. É muito cedo para saber quanto vai cair o produto interno bruto ao longo desse ano de 2020. Teremos mais informações lá para agosto, setembro. Ainda é muito cedo estamos em pleno
furacão de destruição. A destruição ela começou já a partir de abril, ela se acentua em maio, em junho, irá fazendo mais estragos em julho, em agosto, porque mesmo que serviços não essenciais comecem a abrir, a recuperação desses empresários, dessas empresas, será muito lenta e muitos estão morrendo no meio do caminho. O Fundo Monetário Internacional divulgou uma informação de uma queda próxima de 9,1%, que é um número, como qualquer outro número que nesse momento possa ser colocado. Ninguém sabe exatamente o tamanho do estrago que o furacão está fazendo. Raios estão caindo a todo momento, destruindo tudo que encontra pela frente, e não sabemos o que podemos ter de resultado final. O que queremos nesse momento do tempo é permanecer vivos, com saúde, e isso é a tônica de todos. É claro que sempre tem alguém que acha que é super-homem e não vai ser atingido pelo raio. Não desejamos mal a ninguém, mas queremos o bem-estar nosso, o seu bem-estar, da sua família, da nossa família e assim por diante. Bom, essas são as principais informações do relatório Focus, que acaba de ser divulgado pelo Banco Central do Brasil hoje, 29 de junho de 2020.